Bom, a gente já viu o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante, e a gente acabou de ver o conceito de aceleração. A aceleração vai mudar a velocidade do corpo, né? Ou vai, no caso de uma dimensão, ela vai ou imprimir velocidade ao corpo ou vai retirar velocidade do corpo, né? Na direção em que a velocidade estiver apontando. No caso, a aceleração pode ser constante com o tempo ou não. Quando a aceleração não é constante com o tempo, é o caso mais geral, mas tem um caso particular, né, que a gente vai ver agora, que é o caso em que a aceleração é constante com o tempo. Esse movimento, o movimento que resulta de uma aceleração constante sendo impressa ao objeto, é o que a gente chama de movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Ele é importante porque queda livre e lançamento de projéteis, né? Projétil é qualquer coisa que a gente jogue com uma velocidade horizontal diferente de zero, tá? Vai ser um caso onde vai aparecer movimento com aceleração constante. Tá? Então vamos dar uma olhada em movimento uniformemente variado. O que a gente pode fazer? A gente pode agora encontrar a equação para a velocidade no movimento retilíneo uniformemente acelerado. Né? Nós temos a posição horária que nós obtivemos a partir da velocidade no caso do movimento retilíneo uniforme. Agora, né, nós partimos da velocidade, integramos e chegamos no deslocamento. E aí encontramos a equação para a posição. Eu vou partir da aceleração e vou chegar numa equação para as velocidades. Tá? Como que eu vou fazer isso? Se eu olhar a definição de aceleração, ora, derivada da velocidade em relação ao tempo, eu posso integrar essa equação e obter a velocidade. E é o que eu vou fazer, só que eu vou fazer através de um gráfico. Tá? Vamos fazer um gráfico de aceleração contra tempo, aceleração constante. Qualquer função constante, o gráfico dela é uma reta paralela ao eixo, o eixo dos tempos, nesse caso. Tá? E, de novo, o raciocínio é o mesmo para a equação horária no caso da velocidade uniforme, da velocidade constante. Tá? Pego dois instantes t e tf, vejo que se definiu um retângulo que está aparecendo em azul, e integrar a equação é calcular a área debaixo da curva. De novo, mesmo raciocínio. A base desse retângulo é ΔT, a altura desse retângulo é a aceleração constante que o meu corpo tem, e, portanto, a área desse retângulo é A vezes ΔT. Isso vai me dar o quê? Vai me dar a mudança de velocidade. No caso do movimento uniforme, a gente obtinha o deslocamento, que é a variação de posição. Agora nós vamos ter a variação de velocidade do corpo. Então, a variação de velocidade é A vezes ΔT. Se eu usar as definições de ΔV e de ΔT, eu posso escrever essa equação desse jeito, e rearranjando um pouquinho os termos, eu obtenho essa equação. Vocês vão ver essa equação escrita desse jeito aí no Sears e Zemansky. Tá? Essa é a equação para velocidade no movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, nota que, à medida que o tempo vai passando, em que ΔT vai ficando maior, esse termo aqui vai ficando maior e vai se somando a esse cara daqui. Se a aceleração for positiva, todo esse cara daqui é positivo e vai fazer com que esse número fique cada vez maior se ele for positivo. Se a aceleração for negativa, todo esse cara aqui vai ficar cada vez mais negativo e se a velocidade inicial for positiva, vai tirar velocidade do meu corpo, como a gente já viu no vídeo anterior. E vamos olhar agora, então, essa equação para velocidade. Essa equação para velocidade em função do tempo me diz que o gráfico dessa função aqui é o quê? É uma reta
de inclinação A. Então, nessa reta, para aceleração constante, né, a gente tem uma reta em que a inclinação da reta nos dá a aceleração. E fazendo um gráfico de velocidade em função do tempo com aceleração constante, a gente pode obter a equação horária graficamente para a posição, quando o movimento é acelerado. Por quê? Porque, no fundo, eu posso integrar essa equação toda aqui, e integrar essa equação quer dizer que eu estou integrando velocidade, a integral da velocidade me dá o deslocamento. Tá? Então, vamos ver como é que isso é feito. Tem aqui meu gráfico de velocidade contra tempo. Para aceleração constante, ele é uma reta. A inclinação dessa reta a gente sabe que é a aceleração. Tá? Agora, pego dois instantes de tempo, TI e TF, quaisquer, certo? Nessa reta, nesse gráfico aqui. E eu vejo que eu consigo dividir esse gráfico em duas partes. Consigo dividir num retângulo, aqui embaixo, e num triângulo, na parte de cima. Ora, se eu estou calculando a área sob essa reta, é a área do triângulo mais a área do retângulo. Ok? E é isso que a gente vai fazer agora. A área do retângulo, já estamos começando a ficar careca de saber como é que calcula. Né? Esse retângulo aqui que está em azul, a base dele tem comprimento ΔT, ele tem como altura a velocidade inicial do meu corpo, porque no instante t inicial ele tem uma velocidade v inicial e no instante final, t final, ele tem uma velocidade v final. Então essa altura aqui é velocidade inicial, a área dele é v inicial vezes ΔT. E para o triângulo, que agora está começando a ficar azul também. Né? Ora, a base desse triângulo, que é essa linha aqui, também tem comprimento ΔT. E a altura do triângulo é o quê? É V final menos V inicial. Tá certo? É justamente o quê? Essa altura aqui é a aceleração vezes ΔT. Tá certo? Então, a área do triângulo é metade da base vezes a altura, e a área total do meu triângulo aqui, então, é metade de A vezes ΔT ao quadrado. Né? Porque ΔT vezes A ΔT dá A ΔT quadrada, metade disso daqui, então eu tenho meio de A ΔT. Somo as duas áreas e eu tenho o deslocamento do meu corpo. Né? O deslocamento é a velocidade inicial vezes o intervalo de tempo, mais meio da aceleração do corpo, que pode ser positiva ou negativa quando a gente colocar um número aí. Ela sempre vai entrar com um sinal positivo na fórmula, mas quando a gente colocar a aceleração, a gente vai ter que levar em conta se ela é positiva ou negativa. Nesse caso aqui, como a inclinação da reta é positiva, minha aceleração é positiva mesmo, não tem problema. Tá? Vezes o quadrado de ΔT. E agora, se a gente olhar essa equação, isso é um gráfico, né? Se a gente olhar essa equação, a gente pode, na verdade, reescrever esse cara usando ΔS igual a S final menos S inicial dessa maneira aqui. Vocês vão ver essa equação escrita como S de t é S inicial mais velocidade inicial na direção S vezes ΔT mais meio da aceleração na direção S vezes ΔT quadrado. Essa equação aqui é a famosa equação horária para o movimento retilíneo uniformemente variado ou uniformemente acelerado, como vocês queiram. Tá? O gráfico disso daqui, como o termo de maior potência de ΔT é potência 2, esse gráfico aqui é o gráfico de uma parábola. Para finalizar o vídeo, a gente vai ver uma equaçãozinha que sai sem muito trabalho, né?
mas que é bastante útil nos casos em que a gente não conhece intervalos de tempo, que é a equação de Torricelli, né? Vocês já devem, alguns de vocês, ter visto isso na física do segundo grau. Ela é uma equação que é válida só para aceleração constante, então nunca usem essa equação para o caso em que a aceleração variar com o tempo, tá ok? Ela vai relacionar velocidades iniciais, velocidades finais, aceleração e deslocamento, sem ter que recorrer a calcular intervalos de tempo, ok? Então, sempre que vocês tiverem um problema aí, né, olha, eu sei que ele partiu com tal velocidade, chegou com tal velocidade, estava acelerando de tanto e percorreu um caminho de tanto. Você não precisa calcular ΔT, basta você usar a equação de Torricelli para resolver o seu problema. Tá? Basicamente, você vai tomar a definição de aceleração média, que no caso de aceleração constante, do mesmo jeito que na velocidade, né? Para velocidade média, velocidade constante, a velocidade média e velocidade instantânea eram a mesma coisa, aqui também, né? No caso de aceleração constante, a aceleração média e a aceleração instantânea são a mesma coisa. Então, a gente pode facilmente usar a definição de aceleração média, isolar a ΔT em função de ΔV e da aceleração e substituir na equação horária. Substituir na equação horária, vai fazer uma continha, é bom para azeitar o pulso. Eu já fiz essa conta muitas vezes, então não vou fazer ela de novo aqui, mas o resultado que vocês vão obter é velocidade do corpo na direção s ao quadrado no instante t é igual ao quadrado da velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento do corpo durante o intervalo de tempo entre a partida do movimento e o instante que você está considerando. Tá ok? Então, no próximo vídeo, que vai ser o último dessa série de cinemática, a gente vai ver como chegar nessas equações horárias por integração mesmo, fazendo a continha de integração.